Olá, pessoal. Eu dei start agora na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes aqui do cenário digital, tá? Diretrizes essas que são seguidas pelo professor presencial, professor AD e os alunos, né? Para a gente ter uma aula é uma aula mais eficiente. Eu não estou falando só da aula aqui no presencial, né? Ou no EAD, né? Desculpa. No presencial também a gente precisa de total atenção, né? No EAD, né? Se você não está ao vivo aqui, aí é que você precisa atenção, mas você tem a vantagem. Ah, não entendi alguma coisa? Pausa o vídeo, retorna, escuta, né, novamente aí a instrução e segue, tá? Vou compartilhar aqui e depois a gente volta à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, eu vou compartilhar aqui a tela. Aula passada, a gente, né, fez uma introdução, ensinei como que funciona o software, tá? Hoje, a gente vai continuar a nossa jornada aqui com a análise da atividade um, tá? Como nós temos 7 aulas, então dá para a gente, por exemplo, já de cara. Eu gosto de pegar as 3 primeiras aulas, né? Porque a primeira aula eu ensino software, a nomenclatura básica, né? Com o estudo do software. A segunda a gente analisa a atividade 2 e a terceira, atividade um, né? E a terceira, atividade 2, tá? Então, pontualmente, à medida que a gente for precisando, eu vou mostrando eu vou falando da teoria, mostrando os princípios, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, você vai vir aqui em situação de aprendizagem, lembrando que a plataforma ela tá atualizada aqui, tá? Vocês vão vir nessa pasta aqui, SAP 1, que aí as duas atividades elas vão estar aqui na mesma pasta. Eu vou eu vou escanear elas aqui, ou escanear não, vou fazer o download aqui. Fazer o download da pasta completa. A gente zipa aqui, tá? Extrai, pode extrair tudo aqui. Eu extraí tudo aqui porque, pessoal, eu vou modificar aqui, principalmente o nome aqui da atividade, eu só vou pôr o acrônimo, porque meu armazenamento aqui, ele já está com muita pasta, então ele não, ele já está com, você tem que pôr pouco caractere para nomear a pasta. Quanto menos caractere você colocar, melhor, e aí ele dá um bug.
se ultrapassa a quantidade de caractere. Tá? Para apagar aqui, né? Que vocês estão vendo que minha pasta de download já está bem cheia aqui, né? Função de outras turmas aí que eu venho ministrando aula. Já vamos fazer a nossa pastinha de atividades. E vamos levar lá para a pasta de atividade aqui, ó, as duas. Hoje vamos analisar somente, né, a atividade um. Deixa eu voltar aqui. Vou só tirar a marcação aqui do parágrafo. E agora, vamos ver a atividade um aqui. Então, né, a gente vendo aqui o contexto, e já olhando aqui a atividade um, vocês estão vendo que é um sistema, tem as válvulas, né, igual a gente aprendeu lá. Quando tem duas caixinhas, são duas posições, né, liga, desliga. Quando tem três caixinhas, são três posições, né, liga, desliga e a posição, vamos dizer assim, neutro, né, que aí você pode desligar o sistema para tirar, por exemplo, o sensor de presença ou fazer o liga e desliga na hora que você quiser, né, na terceira posição. E na posição do meio, você desliga completamente para realizar a manutenção. Aplica isso a grupo motor gerador também, né? Uma posição, ele está ligado na concessionária de energia. A posição 3 geralmente ele está no grupo motor gerador e na posição do meio você, né, desliga o sistema ali para dar manutenção, tá? Que geralmente numa indústria, quando se a energia cair, já entra o no break, do no break passa um tempo ali, uns menos de 15 minutos mais ou menos, dependendo da autonomia, e aí ele volta a funcionar, né? Por isso que quando você está dando manutenção, você tem que pôr a chave de transferência ali na posição do meio ali, né? Seria entre aspas, na terceira posição, para justamente na hora que o sistema, né, na hora que você desenergizou, desligou o sistema, né, e na hora que você realizar a desenergização, que é o aterramento temporário, a sinalização, né, constatar, para poder realizar a manutenção, né, você não ser eletrocutado pela reenergização dentro da indústria, tá? Caso análogo acontece no CEP, mas a gente vai ver isso mais para frente. Então, Gustavo, né, é o seu paradigma. Quando eu falo paradigma, isso é uma linguagem bastante empregada no direito e na segurança do trabalho. Ele é a sua referência. Então, é como se você fosse o Gustavo aí, né? Então é a simulação, né? Você está na pele do Gustavo e essa situação de aprendizagem vai fazer com que você, né, entenda os conceitos da disciplina e toda, né, toda a teoria que está envolvida ali, com simulações, né, que a gente já viu na primeira aula, sistema pneumático, sistema hidráulico, por aí vai, tá? Então, o jovem Gustavo, né, de 20 anos, que poderia ser você, né, sempre gostou de máquinas e circuitos elétricos, né? E também eu sempre gostei mais de. Eu ficava intrigada com as elétricas, porque as máquinas mecânicas eu via aquele tanto de peça, eu via engrenagem, mas a elétrica, né? Você vê lá o resistor, você via aquelas, né, aqueles componentes pequenininhos. E aquela eletricidade, né? Às vezes você tomava choque e sua mãe, seu pai fala que é perigoso, né? E me intrigava bastante, né? Provavelmente é o caso aí de vocês. Então, ele optou pelo curso técnico no Senai, formou-se recentemente, então finalizou o curso, né? Terminou o módulo 3 e está buscando por uma oportunidade na área profissional.
Eu vou dar uma dica aqui, né? Igual fala um professor nosso aqui, dica do especialista. Eu aconselho fortemente você. Aqui, ó, tá falando que ele finalizou o curso e, né, e ele já estava buscando por uma oportunidade depois que ele finalizou o curso. Eu aconselho fortemente você fazer diferente aqui, tá? Pela minha experiência, o estágio, isso aconteceu comigo. Eu fiz estágio, né? E no estágio eu aprendi bastante, né? Eu peguei a grande parte da teoria que a gente aprende lá na engenharia elétrica e eu já podia, parte dela já podia aplicar no mundo do trabalho. Foi isso que me deu confiança, né? Entrevista, para saber o que que o engenheiro eletricista faz, como que ele trabalha, como é que ele faz projeto, né? Então você tem que buscar um estágio, nem que seja não remunerado, mas busque um estágio aí, por exemplo, a Eletrotransol, né? A Eletroenergia, a Agel. Eu peguei as maiores assim que eu conheço de cabeça, né? São empresas aí que utilizam bastante alunos aí do Senai. Então, aconselho você fortemente trabalhar já com estágio supervisionado ali, pode ser até gratuito, porque aí você vai adquirir, né, conhecimento técnico como se já estivesse trabalhando. Talvez aqui para o Gustavo aqui vai ser muito mais difícil, tá? Na Ingetec, indústria que produz vasos e potes de plástico, né? Para condicionar diversos produtos como shampoo, hidratante, sabão líquido, entre outros, né? Abrir um processo seletivo para o cargo técnico e eletrotécnica, dando a oportunidade, né? Para profissionais com essa experiência aí, tá? Então, a indústria, sim, ela dá oportunidade para você, né? Mas no estágio, você vai adquirir bastante. Eu vou pegar aqui uma simulação aí, ó, com os créditos do professor Fernandes aí do Senai Ceará, tá? Isso aqui é uma simulação de uma injetora de plástico. Basicamente, o plástico em grãos aqui, ó. O plástico em grãos, ele vai derreter, ele vai passar aqui por esse cilindro, aí tem uma resistência elétrica. Essa resistência, na hora que o grão, né, do polímero passa aqui, aquece, ele derrete, fica numa forma líquida ali, pastosa, né? Mas não aquece tanto a ponto de queimar, né, a amostra ali. E essa amostra vai ser injetada, né, nessa matriz aqui, ó. E aí esse pistão, né, aqui no caso é hidráulico, esse pistão ele vai empurrar a máquina que é a matriz, que ela tem um molde. E daí ela vai ter só esse espacinho, que é o espaço da vasilha. É tipo aquele prato, aqueles prato de plástico, vasilha de plástico. Não sei se vocês já perceberam, no fundo da vasilha tem geralmente, do vidro de shampoo, geralmente tem um ponto em que ele parece ser mais grosseiro. Esse ponto é o ponto na máquina onde o plástico é injetado, aí sempre sobra uma rebarba. Dependendo aí da empresa, né? Ainda tem o pessoal que faz o acabamento ali, dá uma lixada, né? Às vezes passa até numa máquina ali para tirar essa rebarba ou rebolo que chama. O pessoal da mecânica aqui, né? Chama assim. Então eu vou mostrar aqui a aplicação aqui, que provavelmente isso daqui, ó, é um esquema que apareceria na sala, tem a chamada sala de guerra, né? A sala onde ficam os processos, por exemplo, no computador de processo, na tela. Esse processo aqui poderia muito bem ser comandado, né, por essa tela aqui, ó. E aqui, ó, o pistão veio, tá vendo que, ó, eu parei aqui, ó. Tá vendo que ele fechou a matriz, ó, tem só o espaçozinho do plástico aqui ser injetado, ó. Tá descendo o alimentador aqui, né? Agora, tá vendo? Ele preencheu todo o espaço aqui, ó. Tá na fase, a matriz aqui, o molde mestre, né? Ó, lembramos aí do X-Men.
O molde aqui tá, né? Ele tá fechado, tá injetando o plástico. E aí, se você perceber aqui, ó, tem um sistema de refrigeração que ele vai refrigerar a placa aqui, né? Vai o sensor aqui, ó, ele verifica a pressão e o tempo, né? Vamos dizer assim, o tempo de cura aqui, depois que ele foi resfriando aqui, ó, vai resfriando o metal, ó, a fase de recalque aí, ó, ele sai aqui da peça, da amostra aqui, né? E depois, ó, ele libera a peça de plástico aqui, né? E aí, nesse pontinho dela aqui, mais ou menos, fica uma rebarba, né? Que é a rebarba aqui, ó, da matriz, né? E isso todo produto aí que ele, né, que vem por injeção aí, ele acontece isso. Então você tem um sistema pneumático aqui, o sistema, na verdade, que é hidráulico aqui, né? O hidráulico de refrigeração, o hidráulico de pressão aqui, né? Você tem a resistência de aquecimento, que é o alimentador do plástico aqui, do polímero, tá? Então, essa que seria a aplicação que você veria, né, até no próprio Fluid Sim, né? Você veria essas máquinas funcionando, e daí um software adicional, igual eu mostrei aqui, né? Para mostrar todo o processo aqui de injeção, por exemplo, tá? Então agora, ó, o Gustavo ele foi, né, considerado dentro do perfil, né, solicitado, enviou ele viu lá a vaga, a descrição, né, enviou o currículo e foi chamado para um processo seletivo. Então, a primeira atividade proposta pelo recrutador José Edson foi elaborar acionamentos, né, alguns acionamentos pneumáticos aí, usando lógicas, né, no caso aqui vai ser a lógica E, lógica OU, né, e, e para você fazer no próprio Fluid Sim, tá? Essa simulação aqui é o que aconteceria, né, normalmente aí na indústria, né? Você montar a simulação no Fluid Sim primeiro, geralmente o projeto é assim. Você desenha, você simula, né, no Fluid Sim pneumática, ver se aquele conceito funciona. Funcionou? Aí a versão do Fluid Sim, que tem a versão Plus aí, ela, essa versão aqui, ela também você consegue simular, né, em tempo real. Você consegue fazer manutenção, né? Você está lá na festa, por exemplo, o pessoal da manutenção pode enviar comandos, né? Do programa lá, do processo produtivo, para fazer rotinas de verificação. Dá para fazer muita coisa, tá? Então, o que que você vai fazer aqui? Depois que você ou instalar o Fluidisim pneumática, vamos usar o pneumática, tá? O pneumática ou aquele o da pasta que eu expliquei para vocês na aula passada, você vai abrir ele aqui, ó, tá vendo? O Fluidisim P, que é o de pneumática aqui. Até um aluno de outra turma perguntou, eu até ministrei essa mesma aula ontem para uma turma de mineiros. Ele perguntou, professor, eu posso utilizar o Cadicimo, né, da UC anterior? Poder até que pode. Só que o Cadicimo ele tem aplicações específicas. Eu não sei, viu, pela versão que eu tenho aqui, que é a versão simples de estudante, se dá para você fazer uma simulação igual a essa daqui. Então eu aconselho você fortemente usar o Fluidice Festo, tá? É, por isso que a gente forneceu para você poder ter a experiência aqui de como que um eletrotécnico, né, um técnico em automação, engenheiro de automação, engenheiro eletricista, faz esse tipo de projeto aí, né? E no caso é a simulação em si, né, para ver se aquele sistema, né, de uma nova máquina injetora, ó, por exemplo,
a primeira montagem proposta, né, e fala que o processo de corte de materiais é muito utilizado na indústria, né? Essas máquinas possuem grande risco de acidente devido à postura dos operadores de fazer pequenos ajustes enquanto o pistão aqui, ó, ele está em movimento. Então, uma forma de garantir a segurança, né? Imagina, você está apertando aqui o botão, o processo está ali perto, você mete a mão ali no processo e aí você tem um esmagamento da mão, por exemplo. Para evitar isso, eles criaram, tem a lógica E, tá? A lógica E é utilizada em vários, né, dispositivos, principalmente na computação, vários tipos de máquina. A lógica E você vai apertar é, com cada uma das mãos o botão para fazer acionamento do pistão. Isso vai evitar, mesmo que o processo esteja aqui na sua frente, você só consegue apertar com os botões que está no painel, né? E aí você não fica com a mão livre, por exemplo, para correr o risco de ser esmagado. Então a ideia é essa, tá? Vamos lá. Você vai criar um arquivo novo aqui, ó. Você aperta nesse papelzinho aqui, ó. Já criou um arquivo novo. E ele, como ele é instalado aqui, tá vendo? Ó, Drive C é o diretório aqui, o de pasta aqui, ó. Tá no Drive C, arquivo de programa, arquitetura x86, fluid sim pneumático, ó, barra aqui, ó. É CT barra no name, né? Ele sempre cria por padrão, né? Um arquivo sem nome, é o no name, né? E .ct, que é a extensão dele, já nessa pasta. Aí na hora que você clica em salvar aqui, ele vai exatamente para essa pasta aqui no Drive C, onde ele está instalado. Eu vou colocar aqui, ó, na área de trabalho, tá? Para ficar mais fácil. Vou até pôr aqui, ó, a TV1. Já tá aí, tá? A turma de vocês aí. Salvar, ó. A pasta tá aqui na minha área de trabalho. Aí, ó, já tá aí, a TV1 já tá aí CT. Tá bom? Ok, professor. É, aí vocês já entenderam, né? Que é elaborar esse acionamento pneumático no Fluid Sim, tá? Que é a tarefa aí. Vou fechar aqui para a gente ter o mínimo de coisa aberta aqui, não, né? O computador aí com a memória RAM aqui não colapsar. Tá vendo que já mudou? A TV1 já tá aí .ct e ele tá agora na pasta de trabalho aqui do computador que eu estou utilizando para ministrar aula para vocês, tá? Beleza. Professor, eu lembro que o senhor falou que tem que vir aqui, ó. Se eu não me engano, ó, biblioteca, tá? Essa biblioteca seria a biblioteca de instrumentos, né? De equipamentos hidráulico e pneumático. No caso aqui, só pneumático, tá? Aí você vê em visão geral, tá? Que é uma caixa aqui que tem os principais e mais utilizados aí, né? Vamos dizer, os sistemas, né? De simulação. Eu vou pedir para vocês, ó, eu vou abrir a tela mais aqui, ó, e deixar ela aqui, ó, no desenho para a gente poder fazer a simulação aqui, tá? Então, se você estivesse fazendo por uma empresa aí, né? O bom é você vem aqui, ó, inserir, ó, texto. Aí você vem aqui, ó. Aí quando você põe inserir texto, ó, tá vendo, ó? Eu tô só movendo o mouse aqui, você clica aqui. E aí você clica duas vezes para você editar. Aí você coloca é, aluno, né? Ou técnico, fulano de tal. Aí eu vou colocar aqui, só para eu lembrar aqui, para eu não corrigir minha própria tarefa aqui. Dá um OK no teclado. Aí, para você não ter que ir de novo, inserir texto aqui, né? Você pode vir aqui, ó, Ctrl C, né? No teclado, Ctrl V. Tá vendo que deu Ctrl V, ele apareceu aqui no meio. Podia ser que ele aparecesse aqui mais para frente, aqui fora da folha de projeto, tá? Se ele sumir, como eu estou mostrando aqui em duas telas, é porque
né? Ele foi para o outro lado, eu só removo ele. Então a gente vai colocar aqui, vou editar aqui, ó, montagem 1. Agora vamos começar a montar esse circuito. Tá vendo que é um cilindro, tá? É um cilindro com retorno por mola aqui. Você pode ler aqui, ó. Inclusive você tem que ler, né? Aí falando que é um processo para garantir a segura, né, de corte aqui, né? A lâmina, o objeto de corte vai estar aqui na frente do pistão. Então, eu tenho que fazer um acionamento aqui com a válvula, né? O botão, né, que está ligado na válvula, para acionar o pistão para fazer o corte, descer a guilhotina ali, por exemplo, tá? Aí, como é que eu vou montar aqui? Eu vou selecionar. Como ele está ó, você só clica e arrasta e solta aqui, ó, né? Igual a gente fez aqui na aula 1, tá? Que a gente fez aquele, acho que foi o exercício 2. O pistão, né? Ele está falando aqui, ó, que vai usar dois botões, né, pneumático. Os botões estão em duas válvulas, cada uma delas é uma válvula 3 por duas vias. Lembra que o 3 é a quantidade de vias, tá? O bloqueio é uma via só, as setas são duas, então eu tenho três. Lembrando que para cada posição eu tenho a mesma quantidade de vias, tá? E aí, como é 2, né, barra 2, que é duas posições. Só que a nomenclatura você fala válvula 3, 3 duas vias ou 3 barra duas vias, tá? O 3 é a quantidade de vias, tem três vias, e o 2 é a quantidade de posição, desligado e ligado, tá? Aqui, ó, você pode vir aqui, ó, barra 3, né, barra N, né, válvula, quer dizer, né? Você clica aqui, arrasta, tá? Ele está pedindo uma válvula de simultaneidade. Essa válvula de simultaneidade é a válvula que vai tornar possível eu fazer esse sistema, né, funcionar apenas com o acionamento das duas aqui. Essa válvula de simultaneidade, ela vai garantir, ou seja, vai deixar que o ar pressurizado só vá aqui para frente se se os dois estiverem pressurizados nessas entradas aqui, tá? É, vamos fazer a personalização da válvula. Dá dois cliques em cima dela, tá? Tá vendo que a entrada aqui, ó, tá entrando é, nesse bloqueio aqui, beleza? Na posição um aqui. Posição 2, beleza aqui. Tem duas posições aqui. Vamos lá. O manual você vai acionar, tá pela esquerda, né? Você vem aqui, tá em branco. Todos vão por padrão aparecer em branco. Você coloca o botão, o retorno é por mola. Ah, se fosse retorno pilotado, que é o ar pressurizado para voltar, você colocaria o pilotado, mas esse não é o caso. E com ar pressurizado, você teria que dar um jeito de ligar no sistema, né? Aqui no sistema do compressor, né? Para ele fazer o retorno. Retorno por mola, direita, esquerda, manual, ok. Como as duas válvulas são idênticas aqui, né? Você vai dar um Ctrl C, Ctrl V. O que que falta agora? Falta o compressor, né? Isso aqui ser um motor, né? Não vai rolar. Esse triângulo aqui, ele representa o compressor, tá? A ar, né? Ar pressurizado, que tem um compressor hidráulico. Próxima aula eu mostro. Também um sistema aqui de manômetro e que faz parte do sistema de filtragem de ar, tá? Vamos procurar um aqui, ó, tá bem aqui, ó, unidade de conservação. Por que que chama unidade de conservação? Que ele está interligado com o filtro. Depois eu mostro uma aqui, né, para vocês verem como é que é. Bem mágico. Pessoal, como é que é para ligar mesmo? Você vai vir aqui, ó, liga o ó, a mira apareceu, ó, não estou segurando nada, o mouse está em cima aqui da mira. Apareceu a mira, segura, arrasta para o próximo ponto que você quer conectar.
que está aqui em conformidade com o projeto do desenho. Tranquilo? Agora, clica, arrasta para a entrada aqui, ó. E aí, lembrando aqui, ó, para não ficar... Porque às vezes aqui, ó, fica parecendo que ele conectou aqui também. Não foi o caso. Ok? Agora vamos interligar aqui, ó, para uma junção, né? Provavelmente um T aqui, né? Para esse projeto. Vamos interligar aqui na válvula de simultaneidade, tá? Vamos fazer interligação da válvula de simultaneidade para o pistão, ok? Vamos salvando, né? Você vai fazendo desenho, você vai salvando. Vamos simular ele? Eu sei que vai dar errado. Por quê, professor? Eu lembro, professor, que o senhor falou que tem essa unidade de conservação, tem o manômetro e tem a unidade, até o senhor mostrou aquele slide, né? A unidade de conservação, que é um filtro. E esse filtro, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele na simulação, ele vai sair aqui, ó, tá? Porque o ar vai ser aqui, ó. Eu liguei o compressor, o ar vai estar aqui, ó, preso. Na hora que eu aciono, ele sai dessa posição para essa daqui, ó, e ele vai nessa seta aqui, ó, e aí chega na válvula de simultaneidade. Quando isso acontecer para as duas, ela vai deixar o ar escapar e o pistão vai ser acionado. Beleza? Então eu preciso, né? Foi acionado, ok. Mas na hora que ele volta, o ar retorna aqui, tá? Então, se for uma indústria que tem o nível de limpeza, uma indústria de alimentos, uma indústria aí de fabricação de microchips aí, né? É necessário você fazer uma asepsia aí desse ar, tá? Lembrando que o sistema de compressão, mesmo ele sendo ar, como ele é ar pressurizado, vai ter umidade é, do elemento lubrificante, tá? Que é a base d'água ali, é um óleo, né? Só que ele tem mais fluidez ali. Então você vem aqui, ó, em vez de você apertar e arrastar, você vai dar dois cliques e aí você vai acionar a opção de escape do ar, tá? Você vem aqui, ó, esse parece uma rolha, na verdade é o filtro coalescente, tá? Você dá um OK, tá vendo? Ó, o filtro apareceu aqui. Vem aqui também, ó, dois cliques. Você vem nesta opção aqui, ó, o ar ele vai sair aqui, tá? Com o filtro. Se ele fosse simplesmente sair, não importa se né, sujar, vamos dizer aqui, o ambiente, então eu coloco só um escape, né, sem ar, né? Ou sem ar, não, sem filtragem, tá? Compressor, por exemplo, de oficina, geralmente não precisa desse filtro, tá? Só para médico, alimentos, né, e outros implementos. Vamos salvar aqui, vamos iniciar a simulação, ó, no play aqui, ou no F9, tá vendo, ó? O azul escuro simboliza o ar pressurizado batendo aqui, ó. Aí, o que que você vai fazer, ó? Você acionou aqui, ó, eu venho com o mouse aqui, acionei, tá vendo que ele deixou de ser azul, o azul ciano simboliza que o circuito tá ligado, mas não tem ar passando ainda. O azul escuro significa que o circuito, além do compressor tá ligado, ele tem ar pressurizado aqui, ó. Tá vendo que ele chegou até a válvula de simultaneidade. Você vai segurar ou a tecla Shift, deixa eu ver, ou a Ctrl. O Ctrl, você apertar aqui, ó, depois segurar o Shift, mesmo eu soltando ele aqui, ele continua acionado. Simula como se você estivesse apertando ele, né, sem soltar aqui. Como o mouse só tem um cursor aqui, né? Então essa é a forma de você fazer essa simulação, tá? E aí o outro aqui, ó, você aperta e aí você vai apertar o Ctrl novamente aqui, né? O Shift. Ó, soltei, tá vendo, ó?
que ele só vai acionar o pistão, né? Se os dois estiverem acionados. Esse é o princípio de segurança aí, aplicando a lógica E. Se somente se os dois acionamentos estiverem ligados, é que ele vai, né, fazer o acionamento lá do pistão. Tranquilo? Vamos para a próxima montagem. São três aqui no total, tá? Então, o 2 aqui, ó, é a segunda proposta aqui, e falando, né, que essa máquina existe, que existe menos, um risco menor, né, de operar, ele precisa de uma versatilidade maior, né? Por exemplo, ora ele precisa, ele aciona com uma mão só, por exemplo, ou então ele aciona com o pé para ficar com as mãos livres ali, né? Então, eu vou utilizar esse duplo acionamento manual aqui ou com a mão, uma das mãos, ou só com o pé, tá? Estão vendo que o implemento é o mesmo. O que muda é a válvula aqui, né? Em vez de uma válvula de simultaneidade, utiliza uma válvula que ela é chamada válvula alternadora, tá? Essa daqui, ó. Então, ó, vamos primeiro, né? Vamos pegar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Você vai aproveitar. Deixa eu aproveitar aqui, ó, mover, ó, sem clicar. Só depois você dá o Ctrl C aqui, ó, tá vendo que tá tudo selecionado aqui. Eu vou dar um zoom, um zoom out aqui, ó, pra gente conseguir visualizar melhor. Edita aqui, né, montagem 2. Isso é fundamental, né, na hora lá da simulação. Vamos aproveitar aqui, ó. A gente vai ter um tempo a mais, porque eu tenho a próxima turma tá em virada de módulo, tá? Então a gente vai ter um tempinho a mais aqui. Apaga essa válvula de simultaneidade. Agora vamos utilizar uma válvula alternadora, tá? Vamos interligá-la aqui. E aí, ó, tá vendo que a válvula, né, da direita aqui, ela tem um acionamento por pedal. Isso aqui simboliza o pedal, tá? Você vai vir aqui, ó, no manual, tá? E vem no pedal. Tá vendo que tem dois de cada um, ó, dois pedais, duas alavancas e dois botões, tá? Um é o botão, simplesmente o pulsador, né? Ou a alavanca pulsadora, ou, né, o, o pedal aqui. E o outro, tá vendo essa ranhura aqui? Essa ranhura é uma travinha, tá? É uma trava mecânica. Na hora que você, por exemplo, a alavanca, né? Você vai com a alavanca até um certo ponto aqui, e aí você só pega ela aqui e puxa para cima. É igual, por exemplo, não tem nos carros lá da Fiat, os mais antigos, né? Para você fazer a marcha ré, você, né, faz a mesma coisa da quinta marcha, só que em vez de para frente, para trás, e aí tem um anel, né? Alguns modelos mais novos aí, né? Você aperta a alavanca para baixo ou a alavanca para cima, né? Alguns têm o botãozinho ali de acionar, né? Carros aí de alto padrão. Então você vai vir aqui, ó, sem essa trava aqui, ó. Viu? Ó, editor, montagem 2 completa. Dá um save aqui, né? Save state. Começa a simulação, ó, tá vendo? Agora com a válvula alternadora, ó, ou a válvula, né, por acionamento manual ou por acionamento por pedal, qualquer uma que estiver acionada, o pistão vai acionar no implemento lá na indústria, beleza? Agora vamos para o próximo nível aqui, que é a montagem eletromecânica, tá? Sendo mais específico, a eletropneumática aqui. Vamos aproveitar, vamos aproveitar aqui, ó.
Ele pegou o outro compressor aqui, mas não tem problema não, tá? Mas na hora que você solta aqui, montagem 3, né? Tá vendo que agora é isso aqui, vocês estão lembrando da aula passada, é a válvula solenoide, tá? Então você vai vir aqui editar a válvula, ó. No manual você deixa o quadradinho em branco, tá? E você vai vir no eletropneumático. E esse aqui é a simbologia para a válvula solenoide. Tá vendo, ó, que ela apareceu aqui, só que tá faltando a tag dela para ela comunicar com o software, o FluidSim, que se comunica também, tem um módulo que comunica com a máquina lá na indústria, no computador de processos também, tá? Hum. Só. Ah, na hora que eu copiei a máquina aqui. Inclusive, esse processo aqui, né, atualmente aí, né, eu pegando o gancho aqui do professor aqui que fala sobre, professor Alan, que fala sobre inovação e tecnologia, né, tem a questão aí dos gêmeos digitais, né, os twin, né, os dois modelos aí, né, você cria o modelo, o digital, você cria o modelo que vai rodar no software e ele vai fazer a simulação, tá? E esses twin, né, esses dois modelos aí, né, eles vão rodar paralelamente justamente para eu saber, né, qual que é a resposta da simulação ao processo produtivo real ali, né? Ver quais que são as semelhanças, quais que são as diferenças, né? E daí tirar uma conclusão aí, fazer uma possível atualização, né? Ou melhorar esse modelo digital, tá? E aí a gente tem que utilizar as placas aí, né? Tem placas que não necessariamente são para jogo, né? Elas são justamente para simulações 3D e pesada. Inclusive elas não têm nem porta, né? Para HDMI ou DVI, né? Elas simplesmente elas fazem a simulação dentro e ajudando também. Tem a arquitetura Cortex, tem a arquitetura, né, dos processadores novos aí, né, que tem os NPUs, né, os núcleos de processamento neural, tá? Tem a nova arquitetura aí da NVIDIA aí, depois daquele do Ava Lovelace, né, eu esqueci o nome dessa arquitetura nova aí, né, que é bem mais ampla aí, né, do que a arquitetura aí que tem as simulações, né, faz aquele o ray trace aprimorado, né, dependendo se o modelo necessitar, faz também a simulação de quadros para melhorar a renderização, tá? Então, esse software aqui do FluidSim, juntamente com o equipamento que faz a conexão, juntamente com o computador do processo, você pode fazer esses gêmeos digitais, né? E daí fazer essa aplicação, né? Né, fazer a melhoria necessária ali para aquele processo, tá? Você vai vir aqui, ó. Para isso, a máquina tem que reconhecer, né? As tags, chamadas tags aqui, ó. Inclusive, você vai colocar o maiúsculo certinho, do jeito que tá aqui, para ele comunicar, tá? A outra válvula, vamos abandonar ela aqui, porque é uma válvula, ela tem duas posições, né? Então, ela barra 2, né? Só que em vez de 3 por 2, ela é um, 2, 3, 4, 5. Ela é 5 por 2, tá? E aqui tá falando, ó, uma válvula solenoide 5 por 2. Por que que a gente vai utilizar uma 5 por 2, né? Ó, vamos tirar a válvula de alternador aqui. Esse pistão vai ficar para essa válvula. Vamos retirar esse joelho aqui, essa conexão, né? Que pode fragilizar o sistema pneumático aí, né? O ideal é você ter o circuito, né? Ali o encanamento pneumático hidráulico
com o mínimo de conexão possível. É igual o circuito elétrico. Se o circuito for contínuo, não tiver pontos de uso geral ou ponto de uso específico, né? Porque geralmente para residência ele é projetado para suportar 10 amperes. A indústria, você tem de 20 amperes ou mais, né? Que é o padrão industrial aí. Então, o da indústria você consegue fazer essa portabilidade, né? Mas o ideal é que faça um circuito ali contínuo para ele ter um fluxo elétrico, ou um fluxo pneumático, ou um fluxo hidráulico ideal, né? Beleza. Por que que ele precisa dessa 5x2? Porque ele está utilizando esse pistão aqui de dupla ação. Ele não tem retorno por mola, tá? Então ele vai precisar do ar pressurizado, tanto para ação de avanço quanto para ação de recuo, tá? Vamos já interligando aqui. É, Vamos aqui a válvula 5x2. Deixa eu dar um zoom aqui. A 5x2 ela tá ok. A entrada aqui, essa aqui mesmo aqui, ó, tem um bloqueio. Só porque ela tá menorzinha, tá vendo aqui, ó? Deu um zoom aqui, melhorou, ó. E isso aqui é importante, como o avanço do pistão e o bloqueio, ele depende de ar pressurizado, ele tem que retornar, igual nesse daqui, né? Então, eu tenho que ter um retorno aqui, ó. O retorno vai ficar desse lado aqui, ó. Você tá vendo por que que ele desabilitou, ó? Como eu coloquei perto da conexão aqui, ele acionou, ele fez um jump aqui, tá? Você toma cuidado nessa hora aqui, que às vezes você pensa, o software tá bugado, professor. Não. Você viu que eu só movi o mouse aqui de propósito, né? Espero que o professor Hipólito não escuta. Eu fiz isso intencionalmente para ver se você estava ligado, né? Então, ó, tá vendo, ó, o sistema de filtragem aqui, né? Ele do ar aqui, ele tá ok para o avanço e agora eu preciso para o retorno aqui, ó, que ele vai ficar em cima dessa. Ai, gente, me fugiu o nome agora. Aqui do bloqueio, né? Do Tzinho aqui, que é o bloqueio. Tá vendo que sobrou só um espacinho no meio aqui, ó, para eu fazer a interligação aqui no sistema pneumático, tá? O que que tá faltando agora aqui? Tá faltando personalizar, né, professor? Isso. Você já vai direto aqui no pneumático, já que o manual não tem nada, né? Retorno por mola, dá um OK. Você vai personalizar sua válvula aqui, ó, VS2, né? Igualzinho tá no projeto. Agora, eu vou dar uma diminuída aqui, pessoal. Por quê? Que a gente precisa, ó, isso daqui, ó, ele tá, por exemplo, como o acionamento das duas válvulas, da VS1 e da válvula 2 aqui, né? Porque o VS é o nome da válvula solenoide, né? É do botão, né? O botão elétrico, tá? Como eles estão ligados em válvula solenoide, deixa eu salvar aqui, só é possível eu ligar esse circuito aqui por um sinal elétrico que vai alimentar a válvula solenoide e ele vai acionar o botão. Então, para isso, eu posso fazer uma ligação semelhante à ligação da partida direta, tá? Que vai ficar lá no painel, ou seja, acionamento manual, né? Manual para uma válvula, né, que tem acionamento elétrico. E como ela é elétrica, eu tenho a vantagem de ligar num controlador lógico programável. Ligando no CLP, inclusive a programação que tiver carregada na máquina de processo, né? Na verdade, a máquina de processo ela tem o software, né? E o controle do processo geral ali, com os feedbacks, as realimentações, tá? Malha aberta, malha fechada, malha mista. E o CLP, cada CLP ele tem a sua programação ali, né? Então, o software aí do Fluid Sim Pneumática
ele vai ser só um gerente, né? Vai ser um gerente de projeto. Quem vai executar o projeto, por exemplo, vai ser o desenhista, o cadista, né? Quem vai desenhar ali no software. E quem vai executar na obra vai ser o eletricista, né? O montador, o instrumentista industrial ali, né? O montador ali industrial ali, né? Dependendo aí da função que é na empresa, né? Ele vai fazer esse papel. Então, o CLP, ele é o mini computador, igual a gente viu na UC passada, tá? E tem um computador maior, que é o computador de processo, um computador industrial, que ele faz essa orquestração de todo o processo produtivo, tá? Beleza. Então a gente tem que fazer o link elétrico, tá? Tanto para ele conversar com a botoeira de liga e desliga do manual, tanto para ele conversar com o CLP, tá? E aqui, ó, a gente vai pegar aqui a referência. No caso, esse CLP aqui, né? Ele é de tensão contínua, tá? Alternada. Você vai utilizar um botão, né? O normal aberto, que é para ligar o sistema, tá? E o normal fechado, lembra que tem a versão com trava, tá? Que falta mais aqui? Professor, o selo, né? A contatora, né? Ah, então é igual lá no, na matéria lá de, por exemplo, você tem a bobina, né? Que é o relé aqui, a bobina do contator. Aqui ele chama de relé. Você tem o contato auxiliar, né, que é o normal aberto aqui, ó. Aqui no desenho, pessoal, eles utilizaram outro contato aqui, ó. Tá vendo que tem o mesmo nome, né, para o software aí? Só que isso daqui foi para ficar mais bonito, vamos dizer assim, né? Eu poderia muito bem interligar aqui ou aqui, ó, a válvula solenoide, tá? Então eu vou pegar aqui uma válvula solenoide. Inclusive, na hora que você colocar aqui, ó, você pode ir com o teclado aqui, as teclas dele aqui, e fazer um gerenciamento melhor aqui, tá? Vamos interligar aqui, mas antes, ó, tá vendo que tem nomenclatura, tá? Tem tag, justamente aproveitando esse sistema que ele vai ser manual lá no painel, né? Com os botões físicos que vocês estão vendo aqui. E vai ser também controlado pelo computador que aciona, né, que orquestra cada CLP em cada processo produtivo, tá? S1, o botão aqui, ó, tem que dar o nome do contato auxiliar aqui, ó, o C1. Dar o nome do outro contato auxiliar aqui, ó, não, da bobina, né, energizar a bobina, ó. Já vem aqui, ó, e já interliga. Vamos interligar aqui, é o mesmo processo, tá? Você pode fazer o seguinte aqui, ó. Pronto, ó, esse primeiro aqui, ó, já está pronto. O 2 é a mesma coisa, é só pressionar o outro, ó, mas já vamos testar a teoria aqui, ó. Vou ligar o sistema, ó. Professor, por que que tá dando errado aí, ó? Ué, a válvula solenoide não acessou, por quê? O computador fez isso de propósito, tá? O computador aqui, ó, ele não entendeu que é a válvula solenoide um, tá? Ele. Aí, cadê a válvula solenoide um? Ela não tá no sistema, tá bom? Deixa eu só mover um pouquinho pro lado aqui. Ah, agora vai ficar topzera. Ah, agora ficou bom. Salvar aqui, ó.
Agora vai, ó. Tá vendo, ó? Deu o nome da tag. Se fosse o CLP, o computador de processo, mandou um comando para o CLP1. CLP1 que cuida desse processo, ele, com a programação, ele ativou a válvula solenoide 1 e o pistão foi acionado. Tranquilo? E aí o operador também pode vir aqui, ó, e desligar o sistema, tá? A válvula solenoide, o CLP poderia vir aqui, ó, e fazer esse acionamento aqui tranquilamente, tá? Direto do software, tá? Direto do computador de processo que comanda aquele CLP, em particular para esse pistão aqui e essa válvula solenoide, tá? Agora a gente vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Vamos parar a simulação aqui, né? Vamos pegar aqui, ó, pro pistão 2, né? Aí, ó, aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu vou deixar bem alinhado aqui, ó. O outro ele chamou de S2, tá? O outro botão de liga. O de desliga é S02, tá? Para não dar conflito. Um é 2, o outro é S02. A bobina é a C2, né? Contator 2 aí. E o contato auxiliar seria o contato auxiliar 2 da bobina 2. Tá? Vamos lá, vamos interligando. E aqui, ó, válvula solenoide 1, vai acontecer um conflito. Vamos retaguear, né? Agora sim, agora vai. Vamos salvar primeiro. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, liguei o processo. O pistão vem, ó, pá. Independente, ó. Ah, eu quero ligar o pistão 2 aqui, ó. Manual. Quero desligar, ó, manual. Ah, o computador de processo, ele quer ligar o pistão 2 aqui, ó. Ah, o computador de processo vai acionar o CLP1, né? E que ele aciona a válvula solenoide 1, o processo. Então, você tem essas opções, tá? Aí lembrando aqui, ó, por isso que eu mostrei esse exemplo aqui, ó, da injeção, né? A injeção de plástico aqui, né? Que aí o polímero, ele vai descer aqui por esse cilindro de alimentação, aquece, né? Aquece o polímero. Vocês viram, ó, eu vou de novo aqui mostrar o processo, ó. Dá um play novamente aqui, ó. Aí desce o plástico, tá aquecendo, ó. Injeção e agora resfriamento. Tá vendo? Ó? Abertura do molde e vai liberar a peça ou para produção ou para fazer um acabamento, né? Um acabamento justamente nesse ponto aqui que fica um rebarba, né? Uma rebarba ali do plástico, tá? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Tá? Com Deus, tá, pessoal? E até a nossa próxima web aula. Qualquer dúvida, né? Fala comigo aí pelo o chat aí do Ava. Ah, não tô conseguindo falar com você não, professor. Você tá parecendo um ator da Globo aí. Ah, não. Fala com a Caroline aí, né? A sua monitora aí. Vai, professor, a Caroline, ela ficou famosa aí, tá? E agora ela só está analisando o pessoal. Então, você vai falar com o monitor que está no lugar da Caroline aí, tá? Ainda, ó, ela tá falando aqui, ó. Ô, louco, bicho!
Às 21h19, a Caroline, monitora, que agora é analista, avisa ao vivo, ô louco, bicho, no Senai Unidigital, que ainda vai continuar monitorando vocês, tá? Então, avisa para ela, que aí ela puxa aqui na minha orelha, por isso que eu ando sempre de fone, tá? Aí ela tenta puxar na minha orelha aqui, aí eu pego e vejo lá, tá? Se eu estiver demorando, tá bom? Então é isso, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.